Sua Bíblia está aberta? Nós estamos no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Até agora, a gente tem visto uma igreja que vai enfrentando e vai rompendo barreiras. É uma igreja que surge no derramar do Espírito Santo, surge da promessa de Jesus, e no derramar do Espírito Santo, eles têm a ordem de pregar o Evangelho, de ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a ordem de Jesus, e quando ele termina de dar essa ordem, ele sobe aos céus e a igreja volta para Jerusalém, os irmãos voltam para Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, poder de Deus, derramado sobre a igreja, sobre nós, não é? Porque essa promessa não é apenas para os apóstolos primeiros, essa é uma promessa para você. Não é assim que o profeta Joel vai dizer, não é? Para vossos filhos e vossas filhas, vossos servos, para os que estão agora, para os que virão, é a promessa de Deus, é o derramar do Espírito Santo para nós. Quando a igreja então está borbulhando, no nascedouro, começam os obstáculos, começam as barreiras, começam as dificuldades. A primeira delas é zombaria, aí chamam o pessoal de bêbado, chamam, enfim, de denegrir a ideia, a imagem e tentar diminuir a ação de Deus naquele povo, né? Desprezar a ação do Espírito Santo e comparar ao mosto, à embriaguez, enfim, é ofensa, não é? A igreja vence, a igreja supera, e toda vez que a igreja supera, vem um tempo de graça e glória. E aí vem vários obstáculos, vem realizar quando não tem recursos. De certa forma, estamos tentando cumprir isso aqui em São Francisco do Sul, realizar quando não tem os recursos. E ao mesmo tempo é um ato de fé, dizer assim, não, o Senhor está no controle. Então aquilo que eu tenho eu te dou, e em nome de Jesus Cristo levanta e anda e vamos que vamos. Aí depois tem ameaças, aí depois tem pseudo-espiritualidade, aí depois tem ataques de toda hora, de irmãos contra irmão e assim por diante. Sempre uma pressão para que a igreja pare, para que você feche os seus lábios, para que você não proclame. Há sempre, desde os primórdios, uma batalha muito grande contra você, contra a igreja, querendo fazer com que a igreja perca de vista, perca a sua visão, perca o seu propósito, perca o seu objetivo. Para o que é que eu fui criado? Qual é o papel fundamental da igreja? Em Atos dos Apóstolos, o papel fundamental da igreja é proclamação. O papel fundamental da igreja é testemunhar. O papel fundamental é viver esse evangelho, e ao viver esse evangelho, testemunhamos do poder de Jesus e proclamamos o poder do Senhor Jesus. Esse é o papel fundamental. Ora as bolas, esse é um papel lá de Atos, agora tem outros papéis? Não, esse vai ser sempre o papel da igreja. O papel da igreja é proclamar que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo venceu, que Jesus vive, que Jesus voltará. Esse é papel, há um Salvador, há um Senhor, há um Rei. A igreja não pode se aquietar nem trocar o papel. Há muitas coisas que nós, como filhos de Deus, podemos fazer e devemos fazer. Mas nenhuma delas pode subtrair o propósito, o ministério proclamador daqueles que confiam no Senhor. A descida do Espírito Santo sobre o povo, sobre nós, é exatamente para que Ele, o Espírito, nos capacite a ser testemunha do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual é a força das trevas que estão atacando e o propósito delas? Fazer com que você não dê testemunho, fazer com que você não viva o Evangelho, fazer com que você não proclame o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todas as tentativas até o capítulo 8, elas de certa forma têm sido frustradas pela ação de Deus. No capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8, a partir do capítulo 7, surge uma grande barreira que vem contra a igreja.
que é perseguição. Já é o terceiro programa que a gente fala sobre perseguição. A primeira foi no capítulo 7, falando sobre a vida de Estevão, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de sabedoria, homem cheio do poder de Deus, homem cheio de temor, homem cheio de palavras, e pelo mover do Espírito falava e ninguém podia, como se diz, opor à sabedoria dele. E isso produziu ciúme, isso produziu perseguição. E ele é perseguido, ele é atropelado no sentido de jogar em pedras. E ele foi apedrejado até a morte. E ele, cada vez que recebia pedra, mais ele ia se parecendo com Jesus. Mais ele foi se transformando, eu diria, porque no finalzinho ele já quase expirando, quase adormecendo, e ele vai dizer semelhante ao que Jesus fez na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não é? E Estevão vai dizer: Pai, não lhes imputes esse pecado, não jogue sobre eles isso, eles não sabem o que fazem. Então ele está cada vez mais sendo parecido, e aí ele adormece. Isto é, a perseguição foi tão terrível sobre Estevão que a sua vida física perde. Mas para aquele que ama o Senhor Jesus, para aquele que crê no Senhor Jesus, a morte nada mais é do que uma porta de entrada para o reino, é os céus abertos, é o Filho do homem à direita de Deus Pai, e que está lá e que abre os seus braços para nos receber. É assim que Estevão vê, é assim que nós precisamos também ver. Aquilo que Jesus disse, quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida. Estevão está dando a sua vida. Aquilo que Lucas registra do testemunho de Estevão, provavelmente Lucas absorveu ou pegou da boca de Paulo, porque Saulo, chamado Saulo, vai mudar depois, você sabe disso, claro. Então, Saulo consentia na sua morte, Saulo acompanhou todo o martírio, a perseguição de Estevão, e pior, concordava com ela, e pior, ficou animado com a perseguição sobre Estevão, e ele pega e maximiza a perseguição que era individual, e agora ela passou no capítulo 8 de ser uma perseguição coletiva, uma perseguição para toda a igreja, porque a igreja só está em Jerusalém. Em outras palavras, os apóstolos ouviram a palavra que o Espírito derramaria e eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas os judeus, ou melhor, os apóstolos judeus, os apóstolos só ficaram em Jerusalém. Só ali, só em Jerusalém. Os apóstolos não tinham a menor intenção de espalhar o evangelho até Brasil, até São Francisco do Sul, ou até tribos indígenas da América, ou África. Não. Para os judeus daquela época, eles só que pensavam em ficar em Jerusalém. Só para judeu. Pastor, por que o senhor está falando disso? Por simples, porque primeiro que até o capítulo 8, a igreja, os apóstolos não saíram de Jerusalém. E do capítulo 2 até o capítulo 8, passaram-se anos, e a igreja não sai do lugar. Mas a perseguição chegou e espalhou a igreja, diz o versículo 1, todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 4, entre mentes, aleluia, glória a Deus, os que foram dispersos na sola da perseguição de Saulo, foram por toda parte, versículo 4, pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Opa, chegou a Samaria. Só chega em Samaria porque
a igreja enfrentou uma outra motivação. Sabe aquela motivação que a gente espera por amor? Ah, gente, vai pregar o evangelho. O pessoal de Samaria estão tristes, estão lá precisando de uma palavra de liberdade, mas ninguém vai. Nenhum apóstolo se sentiu constrangido ou motivado, chamado, né, para ir para Samaria. É interessante, porque as pessoas espiritualizam certas coisas. Como se precisasse que a gente tivesse um chamado especial para falar de Jesus para o outro. Nenhum dos apóstolos quis ir. Nenhum. É só aqui na perseguição, e quem vai é um diácono, Filipe, um dos 7, homem cheio do Espírito Santo, que vai para lá. Que vai. Glória a Deus. Eu só queria dar um saltozinho, me ajuda aqui, para eu continuar nessa mesma argumentação. Eu queria que você fosse até o capítulo 10, porque aí eu quero saltar um pouquinho aqui a questão de Samaria e de Filipe, que é fantástico, aí voltamos depois. Eu queria saltar aqui Filipe, queria saltar o capítulo 9, quando conta da conversão de Saulo, e eu queria passar aqui para o capítulo 10, no capítulo 10, e para você entender que se dependesse dos apóstolos, eles ficariam lá em Jerusalém o tempo todo. E o Senhor está movendo a igreja para que a igreja não fique apenas uma seita judaica, para que a igreja não fique só em Jerusalém, não, que a igreja rompa com as estruturas, para que a igreja rompa para poder cumprir os seus propósitos. Propósito esses, proclamar as verdades, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedrão vai escrever isso depois, né? Que nós fomos chamados, né, em Cristo Jesus para proclamar, anunciar as boas novas em Cristo Jesus. Mas ele escreve isso depois. Antes ele está aqui passando por esse vale de Jaboque. Deus está tratando com os apóstolos, está tratando de uma maneira muito especial com um dos principais apóstolos, que é Pedro. Você lembra que no capítulo 10, aqui, dê um pulinho lá no capítulo 10, pega o seu livro e vai lá. Preste bem atenção, quero ler uns versículos com você rápido aqui. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 8, há uma descrição de um romano, Cornélio. Cara fantástico. Versículo 2 diz: piedoso, temente a Deus com sua casa, fazia muitas esmolas ao povo, orava a Deus. O Cornélio era um cara fantástico. Veja, o Cornélio ele era temente a Deus, o Cornélio romano é um gentio. Não é? Para um judeu, a palavra gentil é pejorativa, é um impuro. Não é? E naquele contexto era até pior, porque era um opressor, porque era Roma que dominava politicamente Israel. Então, claro, não era visto com bons olhos. Mas esse homem, Cornélio, que estava na cidade de Cesareia, ele era um centurião, ele era um cara que dominava uma tropa, né, de elite do império. Mas esse homem era piedoso, esse homem era temente a Deus, esse homem dava muitas esmolas ao povo, orava, olha quanta coisa esse cara fazia. E aí Deus deu para ele uma visão, ainda tinha visões. Aí você pensa assim, meu Deus, esse cara já era crente. Não, não era crente. Esse cara podia ter um monte de coisa, mas não era crente. E diz que nessa visão ele viu um anjo. O anjo se aproximou dele. O anjo viu a piedade desse homem. O anjo foi lá para falar, dizer, ô Cornélio, versículo 4, Cornélio, o que é, Senhor? E o anjo disse: tuas orações e tuas esmolas subiram na memória diante de Deus. E o cara está orando e o cara não conhece absolutamente nada de Jesus. Mas ele está orando. E Deus está ouvindo. Mas está faltando alguma coisa para Cornélio. O que está faltando para Cornélio? Está faltando ouvir de Jesus. Mas ainda Deus está usando aquela circunstância para quebrar
quebrar, romper as cadeias, romper os obstáculos, romper aquilo que oprime o povo de Deus, ou melhor, os apóstolos, ou melhor, a igreja. Para romper, para que a igreja abra os seus olhos. Deus está usando isso, está ouvindo e está se manifestando. Aí o anjo diz assim, olha, vai até, versículo 5, manda mensageiros a Jope, manda lá chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. Ele está hospedado quer dizer, o anjo das ordens certinho, ele está hospedado na casa de Simão, xará dele, é curtidor. A casa dele está à beira-mar. O anjo dá o CEP, dá o endereço, dá a rua, dá o nome, está lá, e chama Pedro, entendeu? Simão Pedro, que está na casa de Simão Curtidor, na cidade de Jope, a casa que fica à beira-mar. Deu para entender? Deu para entender. Aí ele manda os mensageiros. O anjo saiu, ele mandou os caras, que foram para Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Quer dizer, Pedro, ele está em Jerusalém e deve ter sentido vontade. Os irmãos dispersaram, a igreja acabou. Cada um foi para o lugar. Esse xará dele foi parar lá em Jope. E Pedro deve ter ficado lá em Jerusalém assim, né? Eu estou aqui, essa reunião nossa de célula está muito boa, mas não estou aguentando mais, estou com saudade do meu xará, eu vou visitar os irmãos que estão aí espalhados. E aí Pedro sai fazendo a visita pastoral, e ele chega, vai até a cidade de Jope, que é da Judéia, sai de Jerusalém e vai para a Judéia. E chega na casa do irmão, e diz o texto que por volta do meio-dia, hora sexta e é meio-dia, ele sobe no segundo andar da casa, no eirado, ele sobe, diz o texto, para orar. Eu acho, maldosamente, que Pedro subiu para orar porque Pedro estava com muita fome. Ele estava com muita fome e a irmã, quando viu Pedrão chegar, o pastor tão amado, a irmã resolveu fazer um prato especial, sabe aquele negócio? Em vez de fazer um arroz, feijão e um ovo frito, e tá muito bom, bota uma farinha, entendeu? Em vez de fazer um basicão, a irmã resolveu inventar, sei lá, resolveu fazer um rosbife, resolveu fazer um frango a não sei o quê, enfim, e toda comida especial enrola, atrasa. E deu meio-dia e a comida não está pronta. E eu acho que o estâmbio de Pedro começou a fazer aqueles barulhos, você vai morrer, né? Já teve, né? Começou a ver, parecia que tinha um dragão ali dentro dele, aí diz ele sobe para orar, a fim de orar, parecia espiritual. Olha o versículo 10, estando com fome quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, eu acho que ele foi orar, a fome aumentou, e ele devia estar orando, Senhor, aumenta o fogo na panela, Senhor, faz a carne cozinhar mais rápido, Senhor, dá uma agilidade para aquela mulher, porque eu estou numa fome, Senhor, eu estou com a fome de seminarista, Senhor, e aí no meio da fome, diz o versículo 11, então viu o céu aberto, teve um êxtase, preste bem atenção porque isso aqui é impressionante, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, Pedro, mata e come. Então para mim, Pedro estava orando por comida. Pedro estava dizendo, Senhor Deus, está apertado, aqui o negócio está... Senhor, bota fogo na panela, Senhor, faz isso. E aí, naquele momento todo, vem um lençol branco, cheio de animais, que judeu não come. Você sabe que tem coisas que o judeu não come.
E eles, por exemplo, judeu não come porco, né? Uma bisquetinha, uma linguicinha, um torresminho, né? Uma feijoada, e judeu não come. Não come mesmo. É impuro. Porco é um negócio que não dá para judeu. Judeu não come camarão. Camarãozinho. Ou judeu não come. Judeu não come. Então, nesse lençol branco deve ter desceu, Deus colocou tudo quanto é animal que judeu não come. Isto é, animal impuro. Olha o texto. Olha o texto. Pedro, versículo 14, replicou: de modo nenhum, Senhor. Pedro é fogo na jaca, né, irmãos? Pedro é daquele que, complicado, porque ele ouve uma voz do céu, a voz de Deus dizendo para ele: Pedro, mata e come. E o Pedro diz assim: euzinho, eu judeu, não, eu nunca comi animal impuro. Olha aqui, olha o texto. De modo nenhum, Senhor. Sabe que é Deus? Porque jamais entrou nessa boquinha que mamãe botou mamadeira, coisa alguma comum ou imunda. Nunca que eu comi. Que é isso, Senhor? Eu sou um judeu de primeira linha. Eu sou um pescador. Eu não como peixe de pele. Eu só como peixe de escama. Não, nessa boquinha aqui não. Não como comida comum ou suja, imunda. Está falando de porco, está falando de camarão, mas não está falando só disso não. Está querendo entender. Presta atenção. Versículo 15. Segunda vez. Primeira vez, subiu os lençóis. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Então, a cena é assim. Ele está pedindo, ele está com fome, e ele está orando, e a irmã lá está com um problema na panela, desce um lençol, cheio de, sei lá, não fala a Bíblia, mas era animais comuns e imundos, então devia ter porco, essas coisas todas. E uma voz de Deus dizendo para ele: Pedro, levanta, mata e come. Está com fome? Levanta, mata e come. E aí Pedro: eu não, de maneira nenhuma, nunca comi coisa imunda. Aí o lençol sobe. Aí o lençol desce pela segunda vez, mesma voz: levanta, Pedro, mata e come. Pedro responde a mesma coisa. Pedro diz: não, Senhor, eu nunca comi animal impuro, essa boquinha que mamãe beijou, nunca, não vou fazer. E aí a voz diz: não te faças impuro, não faça aquilo que Deus purificou, não suje aquilo que Deus já limpou. Aí sobe de novo o lençol. Desce de novo o lençol. Pedro diz: não mato, não como, não sei o que lá. Não faças impuro, não faça sujo, o que eu purifiquei. Não, 3 vezes. E aí no versículo 16, sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro tem problema para entender. Tem gente que só entende depois da 3ª vez. Aliás, tem gente que só entende o chamado de Deus lá para a 5ª. Tem gente que não contribui com missões e nem entende até hoje. Tem gente que no primeiro momento se torna aberto e missionário e participativo. Tem igrejas que são igrejas amorosas, igrejas onde a palavra de Deus é pregada, mas a visão missionária nhecate, pequenininha. Por que é pequenininha? Mesma coisa. Não, Senhor, jamais, não vou fazer, ainda não viro o lençol. Versículo 17, na 3ª vez, eu acho que o Pedrão pensou assim: meu Deus, de novo. A primeira vez Jesus disse assim: o galo não canta antes que você me negue 3 vezes. Aí Pedro teve aquela experiência. Quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. Aquilo foi traumático. Você vê lá em Lucas, ele relembra o que Jesus falou, ele olha para Jesus que está lá no frio, preso, sofrido. Jesus olha para ele, os seus olhares se encontram e os olhos de Jesus se dão com os olhos de Pedro, e aquilo deve ter doído tão profundamente que daí Pedro sai dali
E a Bíblia diz lá em Lucas, e Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Porque ali Pedro diz assim, nossa, neguei como ele disse que eu negaria, e eu falei que eu não negaria. Aqui o lençol desce 3 vezes e ele diz não, não e não. E aí no versículo 17, preste bem atenção, diz assim, enquanto Pedro estava perplexo sobre o que seria o significado da visão, 3 vezes o lençol desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. 3 vezes Deus diz, não te faças impuro o que eu fiz, não faça impuro o que eu fiz, aquilo que eu purifiquei. Não diga que é comum quando eu digo que não é. Não faça isso. Ele ficou aquilo, tal. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Bateram na porta, tá aqui? Tá aqui. Versículo de número 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Agora vem algo claríssimo para o Pedro que não conseguia entender. Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pedro não sabia quem é que estava na porta. Pedro não sabia nada de Cornélio. Mas parece que o Espírito Santo sabia que não havia muita disposição de Pedro em ir na casa de um romano, de um gentio, de um impuro. Mas agora o Espírito está dizendo explicitamente, eu os enviei. Para caminhar mais rápido, você pode ler aí com calma. Pedro vai com eles e do versículo 23 em diante, é Pedro que vai com eles até a casa de Cornélio. Amados, olha que cena, olha a cena. Diz assim, no versículo de número 24. No dia imediato, entrou Pedro e os soldados em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, já foi fazendo uma pré-evangelização e contando que teve uma visão, que não sei o que lá, e ele mandou chamar o tal do Pedro, o tal do Simão, e ele vai chegar a qualquer hora, e então ele já reuniu a famíliada, já reuniu todo mundo, porque ele teve a visão, um anjo apareceu para ele. Quando Pedro entra, versículo 25, aconteceu que indo Pedro a entrar na casa de Cornélio, lhe saiu Cornélio ao encontro e um romano se prostra diante de Pedro e adora a Pedro. Mas Pedro o levantou, o que fez muito bem, claro, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Em outras palavras, eu não sou digno de adoração, nenhum homem é digno de adoração. Nenhum homem, nem mulher, nem coisa criada, nem criatura nenhuma é digna de adoração, por melhor que seja. Aliás, deixa o dedinho aí seu em Atos dos Apóstolos, deixa o seu dedinho aqui, ó, e vai em Romanos, capítulo 1. Vai em Romanos, deixa em Atos e vai em Romanos, capítulo 1. É o próximo livro. Em Romanos, capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque de Deus o que se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, preste bem atenção, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato.
inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles, preste bem atenção agora, aqui que eu quero que você chegue. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. A ira de Deus se revela do céu, porque os homens passaram a trocar a verdade pela mentira e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Pedro era um cara maravilhoso, Pedro era um cara 100%, um apóstolo de Jesus. Mas o que Pedro é? Criatura. Se você adorar a Pedro, a ira de Deus está sobre você. Aliás, você adorar qualquer criatura. Eu adoro um bezerro. Eu adoro aquele santo das causas impossíveis. Eu adoro Maria, eu adoro Paulo, eu adoro fulano. Alô. Quando Cornélio se prostrou, Pedro diz, levanta que eu sou homem, levanta que eu também sou homem, criatura. Então Pedro fez muito bem aqui. E aí se levantou, volta para Atos, capítulo 10. Olha lá, diz o texto, versículo 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Irmãos, olha o que Pedro fala. Versículo 28. Olha o que Pedro fala. Esse versículo 28 elucida a falta de visão, a falta de entendimento de que o sacrifício de Jesus não era apenas para judeu. O sacrifício de Jesus era para todos, mas isso não entrava na cabeça dos apóstolos. Versículo 28 diz assim, a quem se dirigiu dizendo, vós, Cornélio, você que se prostrou, você que mandou, você que teve visão, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Naquela época, o entendimento era exatamente, o judeu era o povo de Deus. E os outros são gentios. E Pedro está dizendo assim, é proibido a um judeu ajuntar-se, aproximar-se de alguém de outra raça. Quem é que proibiu? Deus? Não. Jesus? Jesus passou com os apóstolos 3 anos, conversou com mulher samaritana, conversou com isso, conversou com aquilo outro, Síria Fenícia, e disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nunca! No coração de Jesus, na palavra de Jesus, olha, é o mundo. Mas na cultura judaica, já viu o cavalo com aquela de carroça que tem aqueles negócios assim? Na cultura judaica, eles só conseguiam ver uma coisa, olhar para um lado. E Pedro e os apóstolos, eles eram todos judeus. E ele está dizendo, olha, é proibido. Então veja, Jesus diz em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Entendeu, Pedro? Entendeu, mas não entendeu. Entendeu, mas não aceitou. Por que não aceitou? Porque na cultura judaica estava enraizada isso em Pedro, estava enraizado isso em João, estava enraizado isso em todos os 12 apóstolos. O que é que estava enraizado neles? Que é proibido a um judeu a juntar-se ou aproximar-se a alguém de outra raça.
Então, na mentalidade, para eles, então o evangelho está muito bom aqui para nós, em Jerusalém. Jerusalém é a terra boa, Jerusalém é a terra santa, é aqui que ele morreu, mas é onde ele ressuscitou, é onde ele apareceu. Jerusalém é o lugar maravilhoso, Jerusalém é povo de judeu, é para nós só. Era tudo que eles tinham. E mesmo que o Espírito falou, filhinho, vamos pregar o evangelho, vamos sair de Jerusalém, vamos, não saiu. A igreja só sai de Jerusalém na sola, na perseguição. E os apóstolos ainda continuaram em Jerusalém. Todos foram embora, eles ficaram. Por que eles ficaram? Porque é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se. Ponto e vírgula. Aleluia pelo ponto e vírgula. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Quer dizer, ele chama Cornélio de porco, de comum. Ele entra na casa do Cornélio, que o recebe dadivosamente, e ele já, a primeira coisa que fala é dizer que Cornélio era um cara impuro, incomum, e que era proibido ele falar, mas que Deus havia demonstrado. Meus amados, quando foi que Deus demonstrou? É claro que Pedro está se referindo aos lençóis. Mas só foi aqui que Jesus demonstrou? Nossa, se você pegar o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, Jesus está o tempo todo rompendo isso, está o tempo todo ensinando, está o tempo todo mostrando. Mencionei agora há pouco a mulher Sírio-Fenícia, que Jesus vai falar com ela, do jovem grego, do jovem... Jesus conversa, Jesus está abrindo com a mulher samaritana, com os samaritanos que a mulher trouxe. Gente, Jesus está rompendo os grilhões e está demonstrando isso para o judeu, para os discípulos, mas eles ainda estavam tão encharcados com a cultura judaica, ou melhor, com o pensamento judaico da época. Nós somos o povo a quem Deus escolheu, e nós somos o povo, é para só nós, e aquele é um povo impuro, eles são indignos, os samaritanos são indignos, os gentios são indignos, só nós somos dignos. Que até o capítulo 10, os apóstolos não foram para os gentios. Os apóstolos não foram. Não foram. Deus está quebrando até essa visão cultural, onde eles são muito etnocêntricos, isto é, a sua etnia, a sua cultura, o seu povo é mais importante que os outros. E aqui cabe uma autocrítica. Se você é carioca, se você é paulista, se você é, enfim, goiano, não importa, brasileiro, ou americano, ou japonês, sei lá. Quando você tem uma visão etnocêntrica, que significa nós somos mais queridinhos, somos os melhores, é para nós, é só para nós. E a gente começa a julgar o outro e a condenar, e a gente começa a achar que algumas pessoas são indignos mesmo, e eles tinham mais é que ir para o inferno, como se nós não tivéssemos que ir para o inferno. Nós só não vamos para o inferno por causa da graça. E a graça não é só para nós. A graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas às vezes a nossa visão etnocêntrica, isto é, a nossa visão do nosso grupinho, não, eu gosto tanto de Goiânia. Goiânia é uma cidade tão maravilhosa. Como é que eu vou sair de Goiânia e vou para... E aí não vai, porque lá é lugar maravilhoso, lá é a sua Jerusalém. E você ama tanto que, e mesmo que Deus te empurre, está chamando, está vendo, dizendo, tem gente morrendo, tem gente sofrendo, você nem se move. E se brincar nem ora, e se brincar você nem contribui, para que outros possam ir. Porque a visão, ela é bitolada. Pedro tinha uma visão bitolada. Pedro tinha uma visão amalgamada pela cultura judaica. E na cultura judaica,
Qualquer um outro que não era judeu era comum ou impuro. E pior, proibido de falar. Proibido! Ué, mas Deus mandou seu filho para buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se perdeu não é só composto de judeus. A humanidade se perdeu. As famílias estão perdidas. Todos os cantos. Há um grupo enorme de gente caminhando a passos largos para a morte. Só aqui, no capítulo 10, é que Pedro abre os seus horizontes, rompe a sua cegueira. Para isso acontecer, lençol. Cornélio, um romano, um gentil. Então entendam que até aqui, na mentalidade da liderança, eles não tinham nenhuma mentalidade, eu diria, missionária. Quando eu falo de identidade e pensamento missionário, eu estou falando de Deus deu uma missão para nós, que o Evangelho é para todo aquele que nele crê. O Evangelho é para cada um em todos os lugares da terra. E que eu e você somos os agentes de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Notem que é por causa dessa perseguição do capítulo 8 que aquilo que parecia ser muito ruim, e Deus usa a perseguição para fazer com que o seu evangelho se espalhe. Aqui Filipe então vai para Samaria, depois Filipe vai pregar para o eunuco que desce para a Etiópia. Em Samaria multidões se convertem, os apóstolos que estão em Jerusalém, guardando a sacrossanta sã doutrina, a doutrina oprimida, a doutrina de que o evangelho é só é proibido lá. Então eles devem ter ficado pensando lá em Jerusalém, lá. Como é que é o negócio? Filipe desceu para São Filipe, gente boa, cheio do Espírito Santo, mas ele foi para Samaria, capítulo 8, versículo 14, ele foi para Samaria e tem gente se convertendo lá. O que é isso? Samaritano? Aí, versículo 14 diz assim, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, uma fofocazinha, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Enviaram Pedro e João para, tô de olho, hein? Filipe, você está pregando direito? O que está acontecendo? Como é que pode samaritano se converter? Como é que é isso? E aí o Pedro e João vão lá para checar. E aí, de novo, o Espírito Santo, que é o dono da igreja, dono da minha vida, dono da sua vida, o Espírito Santo está rompendo os grilhões. Está rompendo essa cultura fechada. Está rompendo a falta de visão missionária. E está ensinando. E a igreja vai espalhar. Por causa disso, o Pedro sai da sua Jerusalém e vai visitar alguns irmãos em Jope, na Judéia. Sai um pouquinho. E aí tem um êxtase. E quando Pedro, lá no capítulo 10, prega para Cornélio, enquanto ele prega, Pedro enrola, Pedro está enrolando na pregação, e de repente, diz o texto, caiu o Espírito Santo sobre os gentios. Uau! Esse bando de comum, de impuro, o Espírito Santo, como nós recebemos, eles também. Aquilo Deus está desmontando todos os argumentos culturais, etnocêntricos, judaicos, que queriam, que tem a pretensão de aprisionar a igreja em si mesma, na sua Jerusalém. Amados, tem muita gente crente, como Pedro, como os apóstolos, crente, amados de Deus, que não conseguem ainda entender o propósito maior de estarmos vivos, de proclamarmos o Evangelho. Em Mateus 24, 14,
diz assim: este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Capítulo 24 de Mateus, abra lá, você já sabe até de cor. E versículo 24, do capítulo 24, versículo 14 de Mateus, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Volta, Senhor Jesus. Mas muitas vezes a igreja não consegue sair, ainda está como os judeus daquela época, como os apóstolos daquela época. É proibido, até se aproximar. Pastor, não consigo nem evangelizar, não consigo nem distribuir um folhetinho. Não consigo nem mandar uma oferta para um missionário, não consigo nem ajudar a sustentá-lo. Aliás, até para orar é difícil. Amado, minha oração nesta noite é que Deus derrame um lençol branco na sua frente. Ou melhor, que Deus se revele a você de uma maneira tão especial que você se descubra no propósito de Deus. Que você se envolva com aquilo que Deus tem para você e para mim, para a igreja. Porque o propósito de Deus na igreja permanece. Aquilo que está acontecendo aqui em Atos Apóstolos para a igreja é aquilo que nós, como igreja do século 21, precisamos trazer à memória. Porque esse evangelho de Jesus, do Cristo amado, morto, ressuscitado, vivo pelos séculos dos séculos, precisa ser conhecido, precisa ser crido, precisa ser amado em todas as nações da terra, para testemunho. E quem é que dá testemunho? Eu, você. Se você é crente, você ama Jesus, se você já entregou sua vida para Ele, se você já teve um encontro com o Cristo ressurreto, você agora é testemunha da sua ressurreição, do seu amor, do seu perdão, do seu poder. Ele habita pelo seu Espírito em você e em mim. E o Espírito Santo está querendo trabalhar em você para fazer de você um instrumento de abrir a boca, um instrumento de expansão do reino. Não fique de fora. Não fique de fora. Deus tem trabalhado assim como trabalhou Pedro. Deus é fantástico, né? Porque Jesus não desistiu de Pedro. Jesus andou com Pedro, chamou Pedro 3 anos. Quando Jesus está para morrer, Jesus diz assim: você vai me negar. Eu jamais te negarei, mesmo que todos te abandonem. Eu não, você vai, o galo não canta. Sem que você me negue 3 vezes. Você vai me negar. Negou. O galo cantou. Chorou amargamente. Quando Jesus Cristo ressurreto surge, Pedro fica doido para encontrar com Jesus para resolver o amargo do choro. Se encontra com Jesus à beira do lago. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Apacenta. Te amo. Tu me amas? 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus dá ordem para Pedro: Pedro, o Espírito Santo vai derramar, fica aí. E quando o Espírito Santo derramar, Jerusalém, Judéia e Samaria, entendeu, Pedro? Para sair. O Espírito Santo é derramado, veja, o Espírito Santo é derramado e eles continuaram resistindo ao Espírito Santo. Não é à toa que eu disse, num estudo passado, referindo a um missionário chamado Dick Morgan, que nos ensinou que Atos dos Apóstolos são os apóstolos obedecendo à vontade de Deus. Não, Atos dos Apóstolos são os apóstolos desobedecendo. Até o capítulo 10 os apóstolos estão desobedecendo, porque até o capítulo 10 os apóstolos não entenderam aquilo que depois João vai escrever: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Parece tão simples para nós, mas o texto diz: todo aquele, não só judeu, todo, de qualquer lugar, em todos os lugares.
Mas como? Com essa visão tão fechada, como os apóstolos iam pregar o evangelho a todas as nações? O Espírito Santo foi demovendo, arrebentando com as estruturas. Atos, Lucas está registrando isso. Muitas vezes acontece com você e comigo. Ele vai rompendo para que a gente possa fazer de fato a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você já sabe o que Deus tem para você? Você sabe o que Deus quer de você? Você já está inserido no propósito maior de Deus? Minha oração é que Ele te ache, porque Ele não desistiu de você, assim como não desistiu de Pedro, assim como não desistiu de mim. Pai Santo, graças te rendemos por esse encontro, porque o Senhor não desiste de nós. Graças te rendemos porque ainda há muita terra a ser conquistada, há muitos lugares, povos e nações precisando de testemunhos, cidades, vilas. Ó Deus, levanta gente que entenda o teu chamado, revela-te, Senhor, como revelaste a Pedro, abre os horizontes do teu povo, da tua casa, da tua igreja. Estende a tua mão sobre nós. Nós te pedimos, nós te suplicamos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Querido irmão, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te fortaleça. Ore por nós vamos ficar aqui mais uns tempos, nesses primeiros contatos aqui em São Francisco do Sul, e eu preciso das suas orações. Nós estamos pedindo que o Senhor mova e levante 100 pessoas, ou 100 igrejas, ou 100 pessoas que possam contribuir com R$200 por mês. E essas pessoas vão ajudar a gente a refazer aqui a obra aqui em São Francisco, que a despesa vai ser gigantesca. Acho que só para botar o telhado no templo vai ficar para mais de 40 mil. Tal é a situação. Eu queria que você orasse. Algumas pessoas estão dizendo, eu posso, Deus vai me dar condições e eu quero ajudar. E temos tanta coisa para fazer aqui. Em contrapartida, daqui a um ano, quando você participar, você também poderia passar uma semana aqui, escolhe um dia e passa uma semana aqui. Tem pessoas dizendo, pastor, mas eu só posso ajudar com 200? Não, pode ajudar com menos, com mais, pode fazer o que você quiser, todo recurso é bem-vindo. Porque o que nós queremos fazer aqui nesse local é reformar e que torne, ali em janeiro nós vamos abrir a Igreja Evangélica Congregacional com o projeto, com o impacto missionário da missão Projeto Zero. Depois nós queremos que aqui seja um lugar de acampamento, de encontro, de momento com Deus para as igrejas, para os jovens, para as crianças e adolescentes. Vão ter um acampamento aqui na região sul. E em terceiro lugar, nós queremos ter aqui, daqui a 2 anos, o nosso Instituto Missionário Projeto Zero, um centro de treinamento missionário aqui para essa região, para espalhar a gente para esse Brasilzão todo. E por último, nós queremos ter aqui um lugar de refrigério, de descanso para obreiros e pastores e famílias evangélicas. E, se você entender que Deus está nesse negócio, fala com Ele, quem sabe você pode também nos ajudar. E aí fale conosco no privado, para a honra e glória do nome do Senhor. Uma boa noite, ore por nós, diretamente aqui de São Francisco do Sul. Um beijo no coração, um beijo mesmo, que Deus te fortaleça, que Deus te alegre, para a glória do Senhor Jesus. Se você tiver liberdade para isso, você podia compartilhar essa mensagem para que outras pessoas possam estar também ouvindo e compreendendo um pouco mais segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem, uma semana abençoada para você. Amém?